Olha, eu sei. O que passa na cabeça dela? Nada vem à minha cabeça. É inevitável você ver o título do vídeo e já clicar por soar extremamente absurdo pensar em uma série que misture Game of Thrones e The Office. Principalmente quando você só conhece a produção Succession pelas capas e talvez até sinopse, do qual emana muito uma sensação de um seriado de escritório, com muita conversa e burocracia, menos diversão, lembrando visualmente algo familiar a Mad Men e Suits, do qual Mad Men eu não vi, parece boa, mas sem fluidez, parece chata de ver. E Suits, eu amo, tem personagens carismáticos e divertidos de acompanhar, além de uma trama envolvente com episódios semanais. Entretanto, a capa não parece tudo isso. Dito isso, Succession pode passar a sensação que tenho com Mad Men, que ainda quero muito ver, mas ela ultrapassa Suits e passa a combinação forte de duas das melhores séries que temos por aí. Game of Thrones é uma série de ficção, com personagens divergentes em tramas diferentes, onde mesmo com seres sobrenaturais, dragões, apresenta uma trama simples que é reinar, alcançar o trono de ferro e a luta política em prol disso. Já The Office é uma série de comédia, uma sitcom, que se passa em um escritório e as situações mais absurdas são vistas, podendo causar risada ou extrema vergonha alheia. Una a guerra familiar e política por um trono com situações que você deseja esconder a cara na almofada e surge Succession, uma série criada por Jesse Armstrong em que nos é apresentado Logan Roy como esse homem gigante que criou uma corporação, uma rede de notícias, do zero, e sabe que está chegando o seu momento de partir. Então, precisa decidir quem será o herdeiro, quem deve suceder o que criou, quem é merecedor disso. E aí, meus bidos sucessores! Bom, galera, hoje eu estou aqui para comentar sobre uma das séries mais famosas dos últimos anos que ganhou inúmeros Emmys, inúmeros prêmios de qualidade, seja por melhor ator, melhor série, melhor episódio, enfim, diversos prêmios que poderiam existir por aí e que tinha muito do meu interesse por ver o quanto as pessoas falavam bem. Foi uma série que ganhou o fim no ano passado e que eu decidi pôr em prática a assistida. Eu planejava fazer reação aqui no canal, mas eu vi que não ia seguir muito por esse caminho, que talvez demorasse muito e eu tinha muita vontade de ver. Então eu falei, deixa eu dar o play aqui. E conforme eu fui assistindo, foi aquela série que eu falei, cara, eu não posso deixar de falar dessa série no canal. Eu não posso deixar de ou recomendar, ou de pelo menos ter um vídeo, sabe? Daqui 10 anos as pessoas vão falar, Pô, será que tem um vídeo do Davi falando de Succession? e ela vai achar esse vídeo e ver que o Davi tem um bom gosto, tá ligado? Então, gente, eu tô aqui pra falar sobre essa série, apresentar ela pra vocês e ao mesmo tempo dar a minha opinião sobre ela por completo. Então, vai funcionar tanto pra quem não viu a série como pra quem viu a série e eu espero de verdade encontrar tanto algum fã aqui quanto trazer uma apresentação para uma pessoa que vai assistir e dependendo voltar aqui e falar, Davi, muito obrigado por ter feito eu ver essa série. então, bora lá. I always wanted one of you kids to take over. People would do well to remember there's going to be a new sheriff in town. Us trying to buy the most respected name in news? We're gonna fucking eat them up. Delicious. Watching you people melt down is the most deeply satisfying activity on planet Earth. And remember, money wins. Here's to us. Partindo de onde eu parei sobre a sinopse do seriado, eu acho que um ponto bem fundamental para ele funcionar tanto são os seus personagens. Então essa ideia de quem é merecedor do trono de Logan Roy. Você tem quatro filhos com personalidades e trejeitos e características e ao mesmo tempo atores tão diferentes, atores até mesmo no seu modo de atuar. Então é bem legal porque cada um segue um caminho diferenciado sobre como vai tentar conseguir o trono de Logan Roy, como cada um vai convencer o seu pai de que serve para aquele momento. Alguns até saem desse caminho, desistem, mas ao mesmo tempo acabam voltando para os braços do pai. E eu acho que o mais legal da produção é como ela consegue tornar cada um deles muito humanos, muito verossímeis, muito palpáveis. Porque se você pensar por cima, são pessoas ricas, são pessoas que estão longe do nosso mundo, que a gente não consegue nem acompanhar, que a gente não consegue nem se imaginar naquela situação.
e você acaba simpatizando. São pessoas que na vida real você olharia e você acharia ridículo, que você não ia gostar, que você ia julgar. Mas a série consegue fazer você simpatizar com eles. Você sabe que eles são pessoas ruins, mas você acaba de certo modo até mesmo torcendo pela narrativa. Tem um momento, até mesmo um momento político, que você começa a ver a trama andando e seguindo para um momento que vai cair com os personagens e você não quer que caia, você quer que dê certo, você quer que eles consigam escapar dessa situação. Pelo menos era uma situação que passava na minha cabeça. E até mesmo na primeira temporada eu achei a construção tão boa, principalmente vendo com meu pai, pelo fato de que, conforme a gente foi vendo a trama, a gente não conseguia ver o pai deles como uma pessoa necessariamente ruim. A gente via os filhos como, será que eles são merecedores do trono? Quem será que merece mais? Será que eu devo torcer pra alguém? E aí eu acabava seguindo o caminho de torcer pra algum personagem, mas ao mesmo tempo, eu via o pai como o cara certo, o cara que não errou. Sendo que, se você pensa nos filhos, por que eles são escrotos? É porque eles tiveram uma educação escrota. Então tem um motivo para eles agirem desse modo. E aí quando chega no final da primeira temporada, tem uma virada, um acontecimento que vai repercutir bastante no que vem no futuro, que você já vira a chave, você fala, tá, realmente eu não sei se eu posso gostar ou confiar em alguém aqui nessa situação. Entretanto, isso de modo algum distancia você do seriado, você se aproxima cada vez mais, você quer saber onde é que vai dar, porque é cada picuinha, é cada coisinha em relação familiar, em problemas familiares. Sabe aquela coisa que as pessoas gostam tanto em Game of Thrones e que, querendo ou não, House of Dragon traz ainda com mais força porque envolve toda a casa Targaryen? Eu acho que é exatamente o que você encontra aqui em Succession, numa guerra eterna para conseguir um trono. Quem vai merecer, quem de verdade pode conseguir isso? Quem você acha que vai conseguir liderar como o pai consegue liderar? E aí eu acho que é legal porque cada personagem segue por um caminho diferente e vai movimentando a história de modos que você vai vendo a toxicidade que existe nessa família e até mesmo em todos os relacionamentos ali. Você não sente que existe amor, mas ao mesmo tempo você consegue ver amor. E é isso que torna tudo tão interessante e tão profundo. Do mesmo modo que eu preciso elogiar muito o personagem do Jeremy Strong, que é o Kendall Roy, basicamente o filho que tá mais próximo de conseguir o trono, porque eu acho que eu nunca vi um personagem que muda tanto por temporada e numa narrativa tão presente que você consegue definir o quão diferente ele está por temporada. Eu acho que esse é um dos pontos mais fundamentais e que mais me atraíram no seu personagem. Não só o ator arrebenta, aliás, o elenco dessa série é muito bom. Eu sinto que até os atores que talvez não sejam tão bons conseguem ficar incríveis pela direção e pela produção em que eles se encontram, mas todos estão num time muito bom, seja de comédia, seja de drama, seja de seriedade. Toda vez que a série precisa, que ela pede que eles entreguem alguma coisa, eles entregam além do esperado. Então nesse ponto já é muito bom. Mas o que o Jeremy Strong faz com o seu personagem é muito interessante porque por 4 temporadas você não consegue compreender de verdade o que está passando na cabeça dele. Você consegue entender o que vai vir ali, o que vai vir aqui, mas num geral você não sabe o que esperar do personagem. Tal como a cada temporada ele passa por uma situação que joga ele para um outro caminho e você vai ver ele numa personalidade, num trejeito totalmente diferente. Ele tá sempre mudando de estilo, no seu jeito de falar, no seu modo de agir. E é realmente muito atraente, muito magnético de se acompanhar. Então só nesse ponto já é do caramba. Mas o que eu acho muito legal é que enquanto esse personagem ele é muito dramático e é muito interessante, tem 2 personagens que eu acho que merecem muita atenção, que é o Greg e o Tom. Eles são 2 pessoas que estão em caminhos diferentes quando a série começa, mas um já se atrai pelo outro e começa a puxar sardinha, começa a puxar o saco, começa a encher o saco, mas ao mesmo tempo falar, então, se você seguir comigo, eu vou te ajudar a entrar no meio disso tudo. E vira uma dupla dinâmica tão engraçada de acompanhar, tão divertida, porque são 2 pessoas que são tapadas, que realmente estão se metendo numa furada, onde elas não sabem muito bem como agir, e você sabe que elas não têm capacidade de realmente agir naquele mundo de ricos, como de certo modo se a gente estivesse lá, sabe? Mas ao mesmo tempo eles não têm cabeça mesmo. E eles vão caindo em cada situação que você fica querendo que eles consigam escapar, mas ao mesmo tempo você viu que deu muito ruim. E
Curiosamente, são eles que trazem as cenas mais vergonha alheia, mas também as cenas mais hilárias, sabe? O modo como um tira sarro com o outro, e ao mesmo tempo como um acaba se deixando levar pelo outro, e aí faz umas coisas que você fala, meu Deus do céu, não é possível. É realmente muito divertido. É aquela dupla que vira uma dupla muito característica da série, tipo o Steven e o Dustin no Stranger Things, só que também, obviamente, numa pegada extremamente diferente. E a química dos atores é muito boa. Mas nessa, a química da família inteira é muito legal. É muito interessante ver e notar quando eles saem do fútil, da parte onde você não está mais no superficial. Porque é uma família que foi criada sem um pai que realmente estivesse lá presente, dando amor, dando carinho. Então eles não sabem muito bem agir com esses sentimentos. E é interessante quando vem aquelas cenas que necessitam e exigem esses sentimentos e eles não sabem como agir ou eles se preocupam de verdade. Sabe aquela coisa do tipo assim, ah, oi, tudo bem? Tudo, estou bem. E aí você fala, não, beleza? E aí você percebe que a pessoa quebra e aí você ou age do tipo assim, não, cara, vai ficar tudo bem, eu te ajudo. Ou você vai e muda e você abraça, você realmente dá atenção e você realmente conversa. Cara, é interessante porque eu não tô falando do personagem agir desse jeito, dele falar desse jeito. É no olhar, no modo como ele se expressa aqui no rosto, o modo como o rosto se altera. É muito, muito bom ver como a seriedade é tomada no momento da narrativa quando isso acontece. Então, nesse ponto, para com os personagens, é realmente muito legal ver como cada um tem um desenvolvimento, tem um propósito, como cada um se altera de acordo com os acontecimentos que vão basicamente dando de consequência, né? Um faz uma coisa, leva pro outro, e aí isso acarreta no outro, e cada um vai agindo a seu próprio modo, do seu próprio jeito. E uma coisa que eu acho muito legal na história, na narrativa, é como não é tudo colocado na sua cara, na sua frente. A linha da história mesmo não é tão cronológica assim. Talvez na quarta temporada, que aparenta se passar em 2 semanas, o que deixa ela bem mais urgente, é muito legal. Mas durante a série como um todo, você vai vendo que algumas pontas são colocadas aqui e elas não voltam no próximo episódio, mas elas vão lá e talvez retornem no futuro, lá pro final ou numa outra temporada. Às vezes elas nem são mais ditas. E eu acho isso muito interessante porque trata muito como a vida real seria. Por exemplo, na sua vida acontecem diversas coisas e você não fala delas pra todo mundo todo dia. Às vezes tem um dia que você tá realmente baqueado, que você teve uma conversa difícil, que alguma coisa te aconteceu que te baqueou, e aquilo pesa naquele dia, mas no dia seguinte passa. Ou, dependendo, aquilo te transforma. Mas você não deixa as pessoas notarem isso, você não deixa as pessoas perceberem que isso aconteceu e você dificilmente vai falar sobre aquilo. Talvez você fale, e aí isso acarrete alguma coisa, mas talvez você nunca fale. E isso acontece muito na série. Tem acontecimentos em episódios, em capítulos, que estão ali, você percebe o quanto aquilo é fundamental, o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo pode se destrinchar, chega no próximo episódio, não é mais comentado. E aí chega no outro e não fala mais. E fica por isso. E aí, às vezes, por comentários, ideias, você vai entendendo que tal coisa aconteceu, que um relacionamento terminou, que alguma coisa deve ter ocorrido, só que não foi mostrado. Você subentende o que aconteceu para chegar naquilo. E eu acho que esse é um ponto muito interessante da temporada, da série como um todo, porque ela não vai explicando. Os comentários, quando eles forem necessários, eles vão surgir para você entender. E isso parte muito, por exemplo, do passado dos personagens para com o seu pai. Você começa a série, eles estão naquela situação, daquele jeito, e vai seguindo, e vai seguindo. E o que acontece? Eles não vão te explicar porque vão se dizer que se os irmãos já tiveram alguma conversa sobre o pai, essa conversa veio antes de quando a série começou. Então ela não vai se repetir. Entretanto, com o decorrer das temporadas, os personagens vão dizendo certas coisas que ocorreram em suas infâncias para o outro que nunca soube disso, ou que o outro fala, pô, você não lembra quando no passado vocês faziam isso comigo? E aí você vai entendendo por que o personagem é daquele jeito, por que ele faz o que ele faz, por que ele tomou esse rumo, por que ele sofre tanto com aquela coisa. E isso é muito, muito bom. Cara, chega na última temporada, tá chegando no último episódio e você fala, caraca, é por isso que ele tem esse senso de superioridade, é por isso que ele acha que ele tem que seguir esse caminho. E você vai entendendo como cada um foi afetado de modos divergentes desde o começo. Assim como tem alguns que nem precisa ser dito, mas tá muito na cara, como por exemplo a personagem da Shiv, que é uma mulher dentro de uma família cheia de homens. Então ela sofreu muito pelo machismo, pelo patriarcal, pelo fato de que não viam ela como uma pessoa que poderia liderar, como uma pessoa que poderia conseguir o trono.
E aí isso, o modo como isso afeta ela, o modo como ela tenta se ligar com outras pessoas para não sofrer, não passar por isso, mas ao mesmo tempo às vezes parece que ela tá sempre sofrendo um ciclo. Cara, tudo isso é muito, muito bom dentro da narrativa, dentro de como ela se constrói a partir disso. Entretanto, tem um outro ponto que eu acho muito bom e que funciona tanto, que é o tom. Porque quando você olha pra essa série, ela parece ser muito séria, ela parece ser muito dura, talvez cansativa de assistir. Só que ela tem um lance na câmera dela, que lembra o The Office, que vai trazendo uma quebra daquela coisa de ser mais próxima dos personagens, de cada vez ficar... vai dar um movimento de câmera, dar um zoom, dar uma volta, às vezes faz alguns planos sequências, e o modo como ela vai brincando entre um momento que é muito sério e um momento que é engraçado, um momento que você fala, meu Deus, não é possível que esse personagem tá falando isso, ou que ele tá agindo desse jeito, torna tudo muito divertido de assistir e muito interessante, porque você realmente não tá esperando que vai ter tanta cena vergonha alheia, tanta cena engraçada. É uma série que você não acha que você vai rir. E se você se deixa entregar por esses personagens que são tão diferentes, que são tão anormais, mas ao mesmo tempo são tão pé no chão, como que eu acho que é o que a gente vê em The Office, você acaba se pegando. Se você se entregar pra esses personagens, como você se entregou pros personagens de The Office que faziam várias cagadas, você vai entrar nessa série com tudo. E eu acho que uma coisa que funciona muito é porque, assim, por mais que eu tenha referenciado várias vezes The Office, um dos criadores da série, que é o produtor executivo dela e que dirigiu o primeiro episódio, é o Adam McKay. O Adam McKay é um diretor de cinema que dirigiu os filmes A Grande Aposta e Não Olhe Para Cima. Foram 2 filmes que eu vi dele, pelo menos. Ele dirigiu mais do que isso, mas foram os 2 que eu vi. A Grande Aposta, por exemplo, é um filme que eu gosto muito desse diretor. E se você assiste esses filmes, você percebe que a direção é exatamente como a de Succession. É uma direção que a câmera, ela tá toda hora chegando muito próximo dos personagens, ela tá acompanhando, ela fica dando zoom, voltando, ela dá aquela tremida de como se alguém estivesse segurando na mão e estivesse acompanhando o personagem. Então ela te torna mais próximo, ela te deixa mais próximo dos personagens. E eu acho que isso é o que faz funcionar tanto, pensando por esse criador, sabe? Por um homem que fez parte do começo da série e que depois ele fica ali mais como produtor executivo. Eu não lembro de ter visto outro episódio que apareceu o nome dele como pra direção. E isso é legal até mesmo se você notar na abertura da série, porque a abertura da série, ela me lembra muito Game of Thrones. É aquela abertura que você vê os primeiros episódios, a primeira temporada assim, e você vê ela de boa, mas você não acha nada demais. Chega na segunda e na terceira, já é aquela temporada, é aquela abertura que você não consegue pular, porque cada temporada muda algumas cenas, alguns frames, é uma abertura que ela vai muito mostrando como se tivesse uns vídeos cortados do passado. Então ela apresenta pra você algumas gravações de quando essas crianças eram pequenas, e você vai entendendo o que elas passaram, o que levou elas a chegar no caminho de hoje, o que esse mundo de riqueza, esse mundo de um pai que já te deu tudo desde o começo, né, o berço de ouro, levou a você a ser assim, mas também o que você perdeu por isso. E vai cortando, obviamente, com algumas cenas do presente, e a trilha sonora, o modo como ela vai movimentando essa abertura, cara, é o que torna ela completa. E aí nessa, eu caso o Adam McKay com a trilha sonora. Por quê? Porque o cara que fez a trilha sonora dessa série é o Nicholas Burtel. Ele fez a trilha sonora de todos os filmes do Adam McKay. Então eu imagino muito que na hora de fazer a série, o Adam McKay falou, pô, eu conheço um cara aí que é muito bom. Talvez ele dê um jeito aqui pra série que vai fazer um trabalho bem legal. E olha, se você pode não conhecer ele pelos trabalhos nos filmes do Adam McKay, você, se for levemente nerd, pode conhecer o trabalho dele por Andor. Sim, ele fez a trilha sonora de Andor. E a trilha sonora de Andor é maravilhosa. Só que o que ele faz aqui é, pra mim, o melhor trabalho da vida dele. Eu não acho que ele vai conseguir ultrapassar o que ele fez aqui. Porque a música dele mexe muito com a música antiga. O meu pai, ele estudou música, ele fez faculdade de música, então ele entende muito de música. E ele ficou maravilhado. Pra ele, é uma das melhores trilhas sonoras que ele já viu em qualquer produção audiovisual. Porque, pelo que ele me explicou, mexe tanto com a música do barroco, com instrumentos mais antigos, de uma forma que, ao mesmo tempo, pareça que tá pegando de algum autor daquela época, mas tá fazendo algo novo. Tanto que meu pai achou que era um músico, um compositor mais velho, sabe, bem mais velho, e não, é um compositor novo, tem uns 40 anos, se eu não me engano.
como também mistura com outros estilos. Então tem um pouco da música clássica, da música do Beethoven, você tem um pouco aqui da flauta, eu não vou saber falar agora de instrumento, mas tem um pouco do instrumento do barroco, e você tem muito do piano, que envolve mais a linha da clássica, do Beethoven. Então você tem uma mistura de orquestras de música que dá um tom certo. Ela consegue tanto pegar a parte melancólica, a parte triste dos acontecimentos dessa vida que a gente fica tanto sempre falando, nossa, eu quero ser rico, mas quando você vê o que esses personagens passam, como eles cresceram com esse dinheiro, você percebe que você não quer ter essa vida. Eu acho que a trilha consegue trazer isso muito bem, como ela consegue impactar ainda melhor na parte dramática, na parte em que rola uma virada, rola uma surpresa, alguém joga contra o outro e pega de escanteio assim, e os olhares, a construção da montagem, a trilha, ela consegue impactar tudo muito bem. E tem cenas finais de episódios que você não sabe se você tá mais impactado pelo que aconteceu na cena ou pela trilha sonora, pelo quanto ela consegue crescer e impactar. É uma daquelas trilhas que por mim se eu não me engano, eu puxei umas 10 faixas no meu Spotify entre as favoritas assim, e é uma trilha que ultimamente eu tô ouvindo muito depois de ter terminado a série. Vou escrever um roteiro, vou fazer alguma coisa, eu coloco a das 4 temporadas pra ouvir, de tão boa que a trilha sonora é. E eu digo com firmeza, eu nunca fiz isso com nenhuma outra trilha sonora de série de TV. Então o trabalho que ele faz aqui é realmente fenomenal. Uma coisa que, por exemplo, eu lembro muito é o modo como ele chega na abertura. É muito legal, porque tem vezes que ele varia muito. Tem vezes que do nada o episódio só começa e vem pra abertura. Ela tem a versão do pianinho, mas me marcou muito a da bateria, porque ela começa muito leve. Ela começa com tum, tá, tum, tá. Tum, tum. Caraca, e era tipo assim, começou a virar uma abertura que eu me empolgava, tá ligado? Eu hypava e falava, Tá chegando. E aí, já começa... e aí, quando... Caraca! Cinema! Que abertura boa! Perfeito. Tudinho. Tudo, até os mínimos detalhes. E eu acho que esse é um ponto muito bom pra se exaltar de Succession. É a sua qualidade técnica, não só os personagens, os atores, a narrativa, o roteiro, tudo isso é muito, muito bom, mas a direção, que obviamente tem a inspiração do Adam McKay, e a parte da fotografia, da direção de arte, a roupa dos personagens, você percebe até quando eles estão ganhando mais dinheiro, gente, porque chega acho que na terceira temporada, os caras estão gravando num aeroporto, meu parceiro. Imagina a grana que você tem que pagar pra conseguir alugar um aeroporto pra tu conseguir ficar gravando ali de boa, entendeu? E aí você vai vendo que eles vão viajando pra outros ambientes, você vai conhecendo os lugares e fala, meu Deus, que lugar bonito, sabe? Você fica abismado, e é legal porque se você pesquisa, a produção da série, ela pesquisou muito sobre isso, ela foi atrás de pessoas ricas, dos temas que elas iam abordar para trazer para o seriado, com até mesmo pequenos detalhes. Por exemplo, pessoas que nascem com dinheiro, pessoas que andam de helicóptero desde a infância, elas não batem a cabeça quando elas entram no helicóptero, sabe? Do tanto que elas estão acostumadas. Então, esses pequenos detalhes são fundamentais para como eles vão produzir o seriado, e até mesmo no modo político. Tem um episódio lá pra 4ª temporada que envolve as eleições, que aliás é um dos episódios mais angustiantes e tensos e que quase causa uma crise de ansiedade quando você assiste. É um dos melhores episódios da série como um todo, que eles foram pesquisar com pessoas que trabalham com política, com pessoas com ministério, perguntando do tipo assim, mano, qual seria a pior coisa que poderia acontecer numa eleição? E aí eles jogam pro seriado. Então, eu achei muito bom na parte técnica como eles trabalharam com isso, como você vai vendo isso, como você vai entendendo como funciona o mundo dos ricos. Até mesmo no linguajar, o modo como o tanto de vezes que eles falam palavrão, o tanto de vezes que eles falam gírias que envolvem palavras que envolvem sexo, né? Que você fica, caraca, por que eles falam tanto de pau, tá ligado? Tipo assim, fica uma coisa meio abismada, mas parece que é do universo das pessoas que moram lá em cima, entendeu? Então, assim, é muito legal acompanhar essa parte do seriado e ver como os personagens vão se aprofundando nisso e como você consegue se apegar aos personagens, sabe? Eu nunca me imaginei chorando com personagens tão nojentos, e ainda assim, o trabalho dos atores e da produção e do roteiro foi tão bom que eu tava ali me apegando com o que estava acontecendo, eu tava sentindo
a dor pelo que eles estavam passando, eu tava simpatizando para com eles. E isso vem muito do trabalho com que o seriado conseguiu fazer isso. Mas o que eu acho que o seriado consegue trabalhar ainda melhor, diante de tantos que eu já elogiei, envolve na imprevisibilidade. Não importa o quanto você tente sacar o que vai acontecer, você não vai conseguir pegar. Tem cada virada, cada episódio que você tá achando que o personagem vai seguir para o caminho e não segue. E eu acho que até mesmo na evolução do personagem. Você começa a série e você fala, nossa, esse personagem, na próxima temporada ele vai estar assim, ele vai estar fazendo não sei o que, ele vai ter uma evolução gradativa. E aí o personagem, ele cai, ele segue um outro percurso, acontece alguma coisa que você não espera, ele joga ele para um outro caminho. Então você não consegue realmente anotar e roteirizar o que vai acontecer. E isso por mim fica ainda mais forte na quarta temporada, que eu considero uma temporada excelente, perfeita, entrou pro meu top de temporadas excelentes, assim, né, pro ranking de séries de temporadas excelentes. Que cada episódio termina de um jeito, cada episódio termina com você falando, caraca, o que vai ser a partir de agora? Ou, caraca, o personagem virou o jogo. Chega no outro episódio, outro personagem vira o jogo. Chega no outro episódio, outro personagem vira o jogo. Então, é tão bom que eu consigo lembrar. Se você perguntar pra mim qual é o final de cada episódio da quarta temporada, eu consigo te falar detalhadamente, porque cada um me impactou de um jeito diferente. Seja na parte chocante, seja na parte inesperada, seja na parte até mesmo emocional. Porque é realmente imprevisível. E isso é uma coisa muito boa do seriado, porque não importa o quanto você tente sacar, você não vai conseguir, e até mesmo pelos personagens, pelo o quão falho eles são. Você pensa que vai evoluir, que não sei o quê, mas na nossa vida mesmo não é assim, a gente parece que tem que passar por muita merda pra chegar num caminho, e às vezes a gente passa por um monte de merda e a gente não sai da zona de conforto. Então, entende como ela tem esse paralelo com a nossa realidade que funciona tanto pra produção? É exatamente o que eu vejo aqui em Succession. E nessa acabam surgindo por mim os melhores episódios do seriado, que são os episódios que reúnem a família toda. Porque tem aqueles episódios que os personagens estão separados, eles estão seguindo com tramas diferentes, ou tem um que às vezes nem aparece, mas quando tem o aniversário do pai, o casamento, outro casamento, ou o aniversário do filho, e junta geral, cara, você pode esperar de tudo, porque cada cena soa uma bomba relógio, a cada construção você pensa que alguma coisa vai explodir, que vai dar merda, e pode esperar, porque vai dar merda. Esses são os melhores episódios, os episódios que tem uma reunião familiar, que todo mundo se une na mesa, pode esperar que vai vir gente afiada, que vai vir aqueles diálogos que um sacaneia o outro pega na curva, e aí vai, e você fala, cara, como é que vai sair dessa? Aí o outro joga, e você fala, meu Deus, alguém vai se ferrar, e aí o outro se ferra. Nossa senhora, são episódios realmente alarmantes e muito legais de assistir, sério mesmo, eu adorei cada um dos episódios, eu comecei a ansiar por esses episódios, de tão bom que eles eram, que por mim são sim, os melhores episódios da série no geral, tirando a quarta, que ela tem ali uns caminhos que ela segue que, pô, é realmente do caramba. Mas no geral, na quarta, eles estão todos muito próximos. Então também meio que cada episódio... Por isso que é uma temporada excelente, todos os episódios tá todo mundo junto. Então, enfim, é muito legal de assistir. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Enfim, eu espero de verdade ter conseguido falar tudo que eu gostaria de falar sobre Succession. Fica aí uma recomendação e fica aí até uma dica. Porque é uma série que deu pra ver que ela demorou pra pegar o público no YouTube. Se você vai procurar vídeos falando sobre a série, você começa a achar só a partir da terceira temporada. E aí nessa, eu indico muito que vocês assistam tanto o PH Santos quanto os Séries Maníacos. Porque os Séries Maníacos fizeram vídeos de basicamente todos os episódios da terceira pra quarta temporada. E é legal porque a análise deles lembra muito uma conversa de amigo, como tem eu com o Giovanni e o Breno, só que ao mesmo tempo eles trazem muitas curiosidades técnicas da produção, sobre uma coisa que eles fizeram, uma coisa que eles foram atrás, o que um ator comentou sobre tal cena. Então isso ajuda muito a você pegar umas curiosidades, até mesmo ter ali as opiniões. O PH já traz a profundidade dos episódios. Tem os episódios que você assiste, você acha do caramba, mas você não pegou uma linha muito forte ali, e ele te traz esse ponto pra você. Então fica essa dica aí quando você assistir a série. Eu espero de verdade que vocês assistam a série. Eu acho que a minha empolgação aqui reflete muito no quanto eu adorei ver essa série. Entrou no meu top de melhores séries que eu já vi, favoritos ali, junto com Game of Thrones. E exatamente por ela não ter defeitos e ela fechar em 4 temporadas, mostra como é uma série muito sábia, sabe?
ela tinha muitas variáveis, ela podia ter spin-off, ela podia fazer os caramba 4, mas ela fecha. E ela fecha de um jeito extremamente catártico e que por mim representa o seriado como um todo, faz sentido, é um final que eu já tava meio que esperando, no quesito de que, cara, pro bem ou pro mal, só vai sobrar o mal. Meio que isso, sabe? Então, é muito bom mesmo, eu adorei, eu espero de verdade que vocês assistam. Se você já viu, deixe nos comentários o que é que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei, o que é que você acha da série. Se quiser me chamar no Instagram pra gente começar a discutir, a gente pode discutir. E se você não assistiu, eu espero muito que você assista e que quando você assistir, você retorne para mim. Pode chegar no Instagram lá, me chamar pra gente comentar sobre algum acontecimento ou alguma temporada, que eu vou fazer isso com louvor. Então eu agradeço demais a quem assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê em um próximo vídeo dessa semana. E se você assistir o primeiro episódio e ele não te pegar, vai empurrando mais um pouquinho. Vai vendo se te pega o clima. Se terminar a primeira temporada e você não pegou o clima, aí não tem mais o que fazer. Criminoso! Mas se você der ali uma forçadinha, porque eu acho o primeiro episódio já muito bom, mas se você não achar, Você é um imbecil. só joga mais um pouquinho que vai te pegar. Se não te pegar, tá bom, não tem o que fazer. Mas se te pegar, eu vou ficar muito feliz. Valeu, falou! Ah, tá ótimo. Aqui tá ótimo. Falando assim, ó, chique, hein? Aqui tá pica. Fala. Não.